Lucas capítulo 34, versículo 38 e 39 diz assim: Ora, levantando-se da sinagoga, entrou em casa de Simão, e Simão que é outro, Simão Pedro. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo o servia. Agora vamos em Mateus capítulo 8, versículo de número 14, que diz: E Jesus, entrando em casa de Pedro, Simão, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe na mão. Fala comigo assim: tocou-lhe na mão. Continuando, e a febre a deixou, e levantando-se os serviu. Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor nos tem feito, por todo o bem que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em tudo aquilo que temos e somos. Agradecemos a Ti pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, nos permitindo desfrutar de mais do que merecemos, mais do que o nosso braço pode fazer. Agradecemos a Ti por todos os milagres, portas abertas, portas fechadas. Pedimos que o Senhor venha liberar graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, segundo o Seu poder que opera em nós e através de nós. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. A primeira coisa que eu sempre digo é que dentro desses textos nós podemos extrair a verdade acerca do que nós podemos esperar de Jesus dentro do texto e aquilo que Jesus ele espera de nós. E por isso eu separei aqui no mínimo 2 de cada que podemos esperar de Jesus e que Jesus espera de nós. E a primeira coisa que eu separei para falar com você é que lá no versículo de número, no livro que nós lemos de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, diz que levantando-se Jesus da sinagoga, ou seja, ele estava na sinagoga, que para nós hoje é o que nós chamamos de igreja, é o que nós chamamos de templo, é o que nós chamamos de um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Com isso eu aprendo que Jesus ele está presente no local de adoração coletiva. Por mais que na Bíblia diz que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto, a Bíblia também mostra que é importante, que é precioso você estar na igreja, você estar na sinagoga, que para eles era a sinagoga, para nós a igreja, que é você estar adorando a Deus de maneira coletiva, porque Jesus ele sempre se manifesta no meio da congregação. Jesus ele sempre se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Jesus ele sempre se manifesta onde a igreja está reunida em concordância para adorar o nome dele e para orar. Então eu quero te dizer com isso que Jesus, nós podemos esperar de Jesus que quando nós estivermos presentes, quando estivermos reunidos na igreja, ele vai estar presente, porque ali era um dia de sábado provavelmente, mas nós nessa geração de hoje temos o hábito de adorar a Deus e cultuar a Deus no domingo. E assim como Jesus ia na sinagoga todo sábado, ele espera que você tenha esse coração para buscar a ele na sinagoga, na igreja, todo domingo, toda quinta, todo culto. Por quê? Que você possa ter esse sentimento de que ir na igreja é algo precioso. Porque tem gente que pensa que ir na igreja é algo qualquer, que ir na igreja é uma atitude, é uma atividade normal, mas não é. De todas as coisas que você faz da sua semana, a que te mais transmite vida, a que te mais transmite força de Deus para caminhar, a que mais te transmite graça de Deus para viver a vontade de Deus, é você estar reunido como igreja para adorar a Deus, porque então ele libera a vida e a vida dele toca em você e você nem percebe. Mas ao longo da semana, diante das fraquezas da vida, diante da depressão, do desânimo, da tristeza, você tem força diante do pecado, você tem força para vencer. E essa força você recebe muitas vezes quando você está na igreja. Então a primeira coisa que você pode esperar de Jesus é que todas as vezes que a igreja estiver reunida em comum acordo, em concordância, adorando e exaltando o nome dele,
ele vai estar presente. E detalhe, ele fará na minha e na sua vida coisas que ele só fará na igreja. Porque tem coisas que ele faz com você orando no dia a dia, tem coisas que ele faz quando você entra no seu quarto e fecha a porta, mas tem coisas que ele só faz quando a igreja se reúne para adorar o nome dele. Então essa coisa de ir na igreja no domingo, você tem que ter uma revelação, um entendimento de que não é uma coisa qualquer. Você precisa ter isso como algo sagrado. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, que é católico, e ele falou que tinha faltado na missa no domingo, e ele falou que tinha que confessar para o padre. E eu perguntei para ele por quê, ele falou que aquilo era considerado um pecado na igreja que ele frequenta. E de certa maneira, já que ele crê assim, para os que creem de maneira diferente, para todos os que creem em alguma coisa, ir na reunião principal, seja no culto, seja na missa, e seja de qualquer outra religião, dentro daquele contexto, é sempre algo importantíssimo. É lógico que tem pessoas que vão escolher o caminho errado, tem pessoas que vão escolher religiões que não vão se aproximar de Deus, mas mesmo nessas religiões, elas são ensinadas que elas precisam ter constância, que elas precisam valorizar a reunião, elas precisam reunir-se com o restante das pessoas. Para quê? Para que ali naquele momento algo seja liberado tanto da parte de Deus do céu, como da parte do líder que estiver ali falando. Então quando você sai da sua casa no domingo, você precisa sair com uma expectativa de que você não está indo em um lugar qualquer, que você não está indo fazer uma atividade qualquer, mas que você está indo adorar um Deus que é vivo e poderoso. E ele pode ser adorado no seu quarto, fechando a porta? Pode. Ele pode estar reunido na sua casa ali, onde se reunir 2 ou 3? Pode. Mas quando a igreja se reúne de maneira coletiva, o poder de Deus também é liberado. E tem coisas que você só recebe na igreja. E tem coisas que você recebe só no seu quarto. Por que Deus faz assim? Para que você tenha valor tanto nas coisas, tanto na sua adoração pessoal a Deus, a sua vida de oração onde ninguém está vendo, mas também tem coisas que Deus libera só no culto, para que você não tenha essa atividade como algo simples, como algo qualquer. Você não está num lugar qualquer. Antes disso aqui ser consagrado a Deus, era só uma loja, um local de alugar. Mas no momento em que é consagrado a Deus, no que o contrato é feito lá, em nome de uma igreja, que vai ser prestado cultos ali, já não é um lugar qualquer. E você precisa ter isso em mente. Jesus não faltava na sinagoga. Ele ia na sinagoga todo sábado, porque o coração dele estava em que aquilo era algo importante. Antes dele se manifestar, até os 30 anos, ele ia todo sábado. E no dia que ele se manifestou, até ele morrer, ele ia na sinagoga todo sábado. Por quê? Porque essa reunião coletiva é algo que agrada a Deus, é algo que agrada ao Pai. E quem tem um coração para agradar a Deus, não vê o culto de domingo como algo qualquer. Tem gente que troca por uma novela, tem gente que troca pelo um jogo, tem gente que troca por uma festa, mas aqueles que o coração está em Deus, eles abrem mão da programação e vão para a igreja. Eles abrem mão de fazer a desfeita para o parente que chegou e vão para a igreja. Eles abrem mão do cansaço que eles estão sentindo por algum trabalho que fizeram e vão para a igreja. Eles abrem mão de ganhar um dinheiro extra que apareceu ali para eles fazer um serviço no domingo à tarde e eles vão para a igreja. Por quê? Porque eles estão com o coração alinhados com o de Deus. E Deus está dizendo, ir na sinagoga, como Jesus ia para nós hoje é ir na igreja, é algo que deve ser feito de maneira constante, não é uma coisa qualquer. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que aquelas pessoas, elas rogaram pela sogra de Pedro. Diga assim, eles rogaram por ela. Com isso eu aprendo que você pode orar pelas pessoas, e a Bíblia diz que Jesus atendeu. Com isso eu entendo que nós podemos esperar de Jesus que quando nós apresentarmos para ele alguém em oração, seja um parente, seja um amigo, um filho, um marido, uma esposa, o coração dele é de atender. O coração dele se agrada com isso. Eles rogaram por ela e ele orou por ela. Eles intercederam por ela e ela foi abençoada. Tem pessoas que não vão ser abençoadas vindo na igreja, mas quando você rogar por ela, Jesus vai tocá-la. Jesus vai visitá-la. Jesus vai abençoá-la de uma maneira que ela só vai ser abençoada porque você orou. Porque se você acreditar que ela vai ser abençoada de qualquer maneira, não tem por que orar. Mas quando você ora, o toque acontece por meio da sua oração, por meio da sua visita, por meio da sua intercessão na pessoa de Jesus, a pessoa é abençoada. Então quando você pensar que não vale a pena orar pelo seu casamento, que não vale a pena orar pelo seu trabalho, que não vale a pena orar pela sua vida financeira, entenda com esse texto que onde eles rogaram, o milagre aconteceu. Na área que eles apresentaram para Jesus, que era a sogra de Pedro, o toque dele veio.
Então que nós possamos entender que nós estamos vivendo com um Deus que ouve as orações e escuta. Seja para atender ou para não atender. Seja para falar sim ou para falar não. Mas o mais importante é saber que Ele é vivo e poderoso. Quem crê que você tem um Deus vivo e poderoso, diga glória a Deus. Então quando você orar, saiba, Ele está ouvindo. Se você orar em pensamento, Ele está ouvindo. Se você abrir a boca e orar, Ele está ouvindo. Se você escrever num caderno uma oração, que eu estava assistindo um pastor ele falando que faz isso, ele vai ler. Por quê? Porque Ele não é um Deus qualquer que você fala e fica para lá. Às vezes tem igrejas que tem a caixinha lá de oração e as pessoas preenchem e põem lá. Aí depois eles levam junto e oram assim de uma vez, assim, por todos os pedidos. Com Deus não funciona assim. Ele vê cada pedido, Ele ouve cada oração e dentro das possibilidades e da sua maturidade, Ele está pronto para atender o seu pedido. Ele está pronto para visitar aquele parente que você orou por ele. Ele não gosta de ir na igreja, mas ele pode te escapar da sua pregação, mas ele não pode escapar da sua oração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se você tem alguém que você ama, que não está no lugar e na posição que você gostaria, acredite, orar por essa pessoa não é uma atitude qualquer, não é algo em vão, porque eles oraram por ela e ela foi curada. Eles oraram por ela e ela foi poderosamente abençoada. Olha o que diz a última linha. Rogaram por ela. E se rogar aqui não é falar assim, ora por ela, não. Eles chegaram diante de Jesus mostrando que aquilo estava no coração deles. Ou seja, eles se importavam com a cura dela. Não é aquele rogar assim, vou orar. Se não fizeram, não. Orar como se o problema fosse seu. Orar como se a doença fosse sua. Pedir pela vida das pessoas que você ama como se você tivesse com um problema. Porque a Bíblia diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. É quando o seu coração chega nesse nível de amar a pessoa como a si mesmo, é que a sua oração, ela sobe a Deus. Porque tem pessoa que vê o outro lá e fala assim, eu vou orar, se Deus fizer bem, se não fizer, amém, minha vida tá boa mesmo. Esse não é o coração que você tem que ter quando você... Esse é o coração de quem ora. Agora o coração de quem roga é diferente. Rogar é como se eu estivesse pedindo se a dor fosse minha. A pessoa está num aperto e eu orar para Deus com tanto zelo, como se eu estivesse no aperto, como se eu estivesse precisando. Isso é rogar, diferente de orar. Para rogar é essa. Orar, você abre a boca e fala, orou. Mas quando você intenciona no seu coração que Deus abençoe aquela pessoa como se fosse você mesmo, você está rogando. E aí, porque você vai entender que é você mesmo, você vai falar com mais intensidade. Você vai falar com mais coração. Você vai falar com mais zelo e Deus, e isso vai liberar mais fé para que Deus, Ele possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Terceiro ponto, o versículo 8, versículo 14 lá de Mateus, que era narrado lá, a Bíblia diz que Jesus tocou-lhe a mão. A maneira que Jesus curou aquela mulher, para algumas pessoas Jesus falava, seja curado. Para outros ele passava o barro lá e falava, vai lá se lavar. Para outros ele falava, levanta e anda. Para outros ele diz, a Bíblia diz que ele tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Eu aprendo com isso que tem coisa na minha vida e na sua que só vai ser liberada quando receber o toque de Jesus. Diga comigo assim, o toque de Jesus. Você não pode achar que isso é algo qualquer. Não, é o toque de um Deus que é vivo e poderoso. Talvez a sua vida financeira você já fez tudo certinho e não recebeu o que você queria. Talvez está faltando o toque de Jesus. Talvez você crie os seus filhos no caminho do Senhor, do jeito que você sabe que é bom. Dá disciplina quando precisa, dá amor de maneira normal, e ele ainda assim não está no caminho certo. Talvez está faltando você orar para que Jesus coloque o toque dele na sua criação dos seus filhos. Talvez você é uma boa esposa, um bom marido, alguém que procura guardar o seu casamento, e você percebe que ainda não está do jeito que deveria ser. Talvez esteja faltando você orar, clamar, interceder, dizendo que eu preciso e dependo do toque de Jesus. Porque tem coisas que na sua vida só vai acontecer se Jesus tocar, se Jesus abençoar, se ele liberar uma palavra. Pedro tentou pescar a noite inteira. Jesus deu uma palavra que representa um toque dele, o envolvimento dele na situação. E o que aconteceu? A pesca foi liberada. Por quê? Porque o que estava travando? Não é porque Pedro não sabia pescar, ele era pescador. Não é porque não tinha peixe, ele lançou os peixes, apareceram, eles não surgiram lá do nada, eles já estavam lá. Só que estava faltando o toque de Jesus. Então tem áreas da sua vida que Deus não vai liberar com esforço, com disciplina, com dedicação. Ele vai liberar quando você se submeter a Ele e buscar o toque dele, a palavra dele, a direção dele para aquela área. Então quando ele entrar na história, o negócio vai acontecer. Quando ele fizer o toque dele, você vai perceber, você vai falar, isso aqui não foi porque eu trabalhei pesado, não. Isso aqui não foi porque eu fui disciplinado, não. Isso aqui foi o toque de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Porque não tem problema você disciplinar, é até importante esforçar, disciplinar, fazer tudo que está na sua mão. Mas vai chegar um ponto, e muitas vezes Deus vai permitir, que a porta não vai abrir, o milagre não vai acontecer, a coisa não vai prosperar, porque Deus está dizendo, eu quero deixar que certas coisas só aconteçam na sua vida por meio da oração, por meio da busca, por meio de rogar, por meio do clamor. Para quê? Para que você não seja aquela pessoa que está sempre se gabando. Eu tenho porque eu comprei e paguei. Eu tenho porque eu trabalhei pesado, juntei e comprei. Isso é bom, mas Deus quer que você tenha dentro das suas confissões a confissão de que isso aqui eu tenho porque a mão de Deus me abençoou. Essa porta se abriu porque foi Deus que tocou no coração do fulano. Essa pessoa veio até mim porque foi Deus que criou essa conexão divina. E você não foi chamado para viver sem isso. Viver, eu tô conquistando. Eu trabalhei, paguei, conquistei. Juntei, organizei, fiz as contas, deu certo, comprei. Amém, faz parte. Mas também é necessário você contar com o toque de Jesus. Tem áreas na sua vida que você vai poder olhar e falar, isso aqui não poderia ter feito nada, mas aconteceu porque o toque de Jesus veio. Você vai encontrar uma pessoa, às vezes você vai sair daqui para encontrar uma pessoa, vai ser bênção, mas aquela conexão que Deus é que vai fazer, muitas vezes ela vai gerar mais favor do que você imaginava. Por quê? Para que fique registrado que aquilo ali foi a bênção de Deus na sua vida. Não foi o fruto do seu trabalho pesado, não foi o fruto da sua esperteza, não foi o fruto da sua diligência, da sua esperteza ali, não. Foi porque Deus te abençoou. Pastor, como que eu recebo o toque de Jesus? Esteja sempre orando por ele. Esteja sempre confessando, dizendo, Jesus, eu vou me esforçar, vou fazer o que dá para fazer, mas eu não dispenso o seu toque, a sua bênção. Se o Senhor quiser fazer só por um milagre, eu vou testemunhar que foi o Senhor que fez. Por que tem muita gente que não recebe o toque de Jesus? Porque às vezes Jesus toca na vida dela em outras coisas no passado e ela fala que conseguiu por sorte. Ela fala, nossa, dei sorte. E aí Jesus não vai querer tocar de novo, por quê? Porque ela tinha que ter confessado que nunca foi sorte. Sempre foi Deus na vida dela. Então você precisa ter essa convicção de que se coisas boas acontecerem na sua vida, assim, do nada, você não pode dizer foi sorte. Você não pode dizer, nossa, o céu, a lua, é a estrela, é porque o signo é tal, é porque... Não, é o toque de Jesus. Quem confessa que foi abençoado, ele recebe mais bênçãos. Quem ele confessa que foi favorecido, ele é mais favorecido. Quem confessa que Jesus foi gracioso com ele, ele recebe mais manifestações da graça de Deus. Você precisa ter isso na mente, porque senão você fica sempre achando que foi ou esforço ou sorte. Ou sorte ou esforço, ou esperteza, que você fez e aconteceu. E Deus está dizendo, tem coisa que acontece na sua vida por esforço, tem coisa que acontece por disciplina, mas Deus está dizendo, é você que vai experimentar muitas vezes coisas que vão ser somente a graça de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, tire da sua vida essa coisa. Deu muito certo, sorte, não tem isso. Na vida de uma pessoa de Deus não existe sorte, existe favor de Deus, existe o cuidado de Deus em cada detalhe, existe Deus fazendo mover céus e terra, cooperando todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é sorte, isso é o toque de Deus na sua vida. Então quando acontecer, você se lembre e reconheça e fale com Deus e com as pessoas. Isso aqui não foi eu que fiz, não. É igual a coisa que eu sei, a principal conhecimento, a Bíblia tem muitas linhas teológicas, pontos e detalhes na Bíblia, mas a principal que eu sei que para mim é a principal de todas, eu aprendi porque eu fui parar num lugar por causa de uma confusão que deu. Eu perdi um voo de avião e fiquei num lugar diferente. Porque eu fiquei num lugar diferente, eu fiquei hospedado num outro lugar. Nesse outro lugar, eu aprendi aquilo que para mim é uma das principais coisas que tem na Bíblia e que Jesus mandou buscar em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, eu consegui aprender porque eu fui lá esforçado para encontrar a pessoa que ia me ensinar? Ou eu aprendi porque Jesus moveu um cenário e abençoou para que eu conectasse com aquela pessoa? Não foi sorte, não foi esforço, não foi esperteza, foi o toque de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você precisa ter isso em mente. Você precisa entender que tem coisa que vai ser assim. Você tem que se colocar nesse lugar, orando por isso, e estar pronto para confessar que Jesus é que abençoou a sua vida. E por último, a Bíblia diz que ele tocou-lhe e ela foi curada e o servia. O que eu aprendo com isso? O que Jesus espera de nós? Que quando você perceber que foi abençoado, você possa servi-lo. Está lá, levantou-se,
e o servia. Primeiro ela foi curada, depois ela o servia. Qual que é a lição que Jesus deixa para você aqui? A maneira de Deus trabalhar com você hoje não é você servindo Ele e Ele te abençoando. A maneira de Deus trabalhar na sua vida hoje é, primeiro Ele te abençoa, você se conscientiza da bênção e fala, não, eu vou servir a Deus. Primeiro você é curado e depois você é chamado para servir. Primeiro você é salvo, depois Ele espera que você multiplique o talento. Primeiro você é liberto, depois Ele quer que você sirva Ele. Tudo é na ordem que Deus faz primeiro e espera que você faça depois. Ele não quer que você, para ser abençoado, você fale, não, eu vou servir Jesus para Ele me abençoar. Quando você vive com esse pensamento, você vai ficar sempre colocando Deus na parede. Ó Deus, eu ganhei almas para Jesus, convidei pessoas, elas foram, agora me abençoa, porque eu fiz. Aí você vai estar dizendo assim para Deus, Deus, eu faço primeiro e o Senhor faz depois. Eu sou o primeiro, eu sou o principal. E a verdade é que Deus já te abençoou. E isso que você fizer da agora para frente é a resposta que você dá. É a atitude que você tem de gratidão. Você foi salvo? Convide outras pessoas em gratidão porque já foi salvo, não para Jesus te salvar. Tem gente que ensina que quem não multiplicar o talento não vai para o céu. Porque tem o servo bom, né? Servo bom e fiel. E o servo ruim, lançado nas trevas exteriores. O que eles ensinam? A pessoa multiplicou o talento, parabéns, vai para o céu. A que não multiplicou, ela não vai para o céu, porque ela foi lançada nas trevas exteriores. E qual que é a verdade? Antes de Jesus entregar para elas os talentos, elas já se tornam salvas. Elas já se tornam filhas de Deus. E com a salvação ali dada, garantida, ele diz, agora para você dou 5 talentos, para outros dou 3, 2, 1, e agora você multiplica. E não é para receber salvação, é porque você já foi salvo. E geralmente esse multiplicar o talento representa você fazer a igreja avançar com seus dons e talentos. Não para alcançar a salvação, mas com gratidão a Deus, porque já foi salvo. Não para ser curado como a sogra de Pedro, mas porque primeiro Jesus te curou. Primeiro Ele te deu o salário e agora você entrega o dízimo. Primeiro Ele te deu um salário e com gratidão a Ele você dá uma oferta daquele salário com gratidão porque Ele já fez. E aí o que vai acontecer? O ciclo vai fechar e Deus vai fazer uma coisa nova para você poder dar uma nova resposta. E aí você tem a ilusão muitas vezes. Imagina aqui para você entender. Diga comigo assim, número 1. Diga mais forte, diga número 1. Número 2. O número 1 é Deus fazendo a bênção acontecer. Número 2 é você dando a resposta. Aí qual que é o número 3? Fechou o ciclo e já é Deus fazendo de novo para você fazer o número 4. O que acontece com muitas pessoas? Elas têm a mente dela tão enraizada na religião que porque ela fez uma coisa boa aqui, ela fechou o ciclo, e Deus fez uma nova, ela diz que foi porque ela plantou. E a verdade de Deus é que Ele não trabalha dessa maneira com você. A vontade perfeita de Deus é que você viva desse jeito que eu falei. Primeiro Ele te abençoa e por gratidão você faz. Existe plantar e colher? Existe. Mas não é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando o jardim foi colocado, quando Adão nasceu, o jardim já estava lá. Ele não teve que plantar e colher, ele teve que cuidar bem do jardim que Deus tinha dado. Ou seja, Deus plantou e Ele colheu. Deus deu a bênção e Ele que tinha que dar uma resposta cuidando da bênção. Só que Adão, nós sabemos que ele falhou ali. Mas não vamos entrar nisso. O negócio é você entender que o coração de Deus é esse. É te abençoar e tudo que você fizer para Ele, parta de um coração grato, não de um coração que está requerendo uma recompensa, embora ela vai vir. Não de um coração que está plantando para colher, embora vai vir a colher. Mas de um coração que diz, Deus me abençoou. E agora, como gratidão a Ele, eu vou fazer a vontade dEle. Me deu um salário, vou ofertar na obra dEle. Me curou, vou servir. Me deu um casamento, vou cuidar do casamento. Sempre com essa mentalidade, você vive livre de colocar Deus na parede, dizendo, eu fiz Deus, agora o Senhor é sua vez. Você tem que dizer, Deus, completei o ciclo, te dei uma resposta, está tudo certo, está quitado, 0-0, glória a Deus, maravilha. E aí você entendeu o jeito que Deus opera na minha e na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richelme, e você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Agradeço pela sua audiência, pela sua participação e te convido a fazer parte da nossa lista de transmissão para você receber todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp. O número está aqui na descrição desse vídeo também. Na descrição desse vídeo você encontra todas as informações necessárias para abençoar financeiramente este ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.